A história é um drama familiar intenso com elementos de suspense e justiça social. Daniela, uma assistente jurídica, descobre que seu marido, Rodrigo, é um vigarista que acumulou dívidas de R$ 2 milhões e tenta roubar o apartamento de luxo de sua avó, Leonor. O ponto alto é a estratégia de Leonor, uma contadora aposentada, que usa um gravador para desmascarar as ameaças de Rodrigo, enquanto Daniela observa tudo escondida debaixo da mesa. O clímax ocorre quando a vizinha Teresa, uma ex-delegada, intervém, levando à expulsão de Rodrigo e ao subsequente divórcio e reconstrução da vida de Daniela como defensora de idosos. Em sua profissão, estrutura do imóvel, médico cúmplice, um silêncio pesado dominava a sala enquanto eu me espremia no espaço apertado debaixo da enorme mesa de pau-santo da cozinha. Meus dedos cravaram-se na madeira fria e o cheiro de cera antiga misturava-se ao odor metálico do meu próprio medo paralisante. Ouvi o estalo seco da fechadura da porta da frente e o som inconfundível de passos firmes ecoando pelo assoalho de madeira que rangia a cada movimento. Eram passos que eu conhecia bem, passos que um dia me trouxeram conforto, mas que agora soavam como uma sentença de morte psicológica. Minha avó Leonor tinha me puxado pelo braço segundos antes, o rosto pálido como um lençol, sussurrando ordens desesperadas para que eu não emitisse um único suspiro. Eu não conseguia entender por que ela parecia tão aterrorizada, mas o brilho de pânico em seus olhos de 78 anos me fez obedecer sem questionar. O homem que acabara de entrar era Rodrigo, meu marido, o homem com quem eu partilhava a vida e os sonhos há mais de 6 anos. Ele caminhava pelo corredor com uma segurança de quem já se sentia o dono daquele apartamento histórico no centro de São Paulo. De onde eu estava, via apenas seus sapatos pretos, impecavelmente engraxados, pararem diante da poltrona, onde minha avó costumava ler o jornal. A voz dele surgiu então, suave e carregada de uma falsa cordialidade que me fez estremecer até a medula óssea. Ele perguntou se ela tinha pensado na proposta, se finalmente estava pronta para assinar os documentos que garantiriam o futuro da família. Eu prendi a respiração, sentindo o suor frio escorrer pelas minhas têmporas, enquanto a realidade começava a se distorcer diante dos meus olhos. Minha mente deu um salto violento para trás, tentando encontrar o ponto exato onde a perfeição do nosso casamento começou a se transformar nesse pesadelo. Eu me chamo Daniela e sempre me orgulhei de ser uma assistente jurídica racional e equilibrada em um escritório de direito de família. Lidei com centenas de divórcios conturbados e brigas por herança, mas nunca imaginei que a próxima vítima no tribunal seria eu mesma. Conheci o Rodrigo no final de uma primavera, em uma festa de aniversário de uma colega de faculdade chamada Kátia, em um pequeno restaurante na periferia. Ele estava sentado do lado oposto da mesa e passou a noite inteira sem tirar os olhos de mim, mas de um jeito que parecia seguro e... Naquela noite, Rodrigo se aproximou com um sorriso tranquilo que dava vontade de sorrir de volta sem qualquer motivo aparente. Ele me fez perguntas inteligentes sobre meu trabalho, demonstrando um interesse genuíno pelos processos complexos de partilha de bens. Parecia fascinado pela minha inteligência e não torceu o nariz quando soube que eu trabalhava com conflitos familiares exaustivos. Ele se apresentou como gestor de projetos em uma grande construtora, alguém que lidava com obras imponentes e concursos bilionários. Tudo nele exalava sucesso e estabilidade, exatamente o que eu buscava depois de 2 relacionamentos curtos que tinham me deixado com o coração cicatrizado e cético. Nossos primeiros encontros foram dignos de um filme de romance, com jantares em restaurantes italianos caros e vinhos escolhidos com maestria. Rodrigo nunca olhava para o valor da conta e sempre me surpreendia com ramos de peônias brancas, minhas flores favoritas. Eu me perguntava como ele sabia de tantos detalhes, até perceber que ele guardava cada palavra que eu dizia como se fosse um tesouro valioso. Ele chegava sempre no horário, com o carro limpo e a camisa impecavelmente passada, transmitindo a imagem de um homem no controle total de sua vida. Eu me sentia protegida por aquela aura de competência, acreditando que finalmente tinha encontrado meu porto seguro em um mundo tão caótico. Casamos 1 ano e meio depois em uma cerimônia íntima para 30 pessoas, em um sítio charmoso para eventos no interior. Lembro-me da mãe de Rodrigo, uma mulher de lábios franzidos que parecia observar tudo com uma reserva gélida e distante.
Meu pai já tinha se afastado da família há anos e minha mãe havia falecido vítima de um AVC súbito quando eu tinha apenas 17 anos. Por isso, a presença da minha avó, Leonor, era o único pilar que sustentava minha identidade e minha conexão com o passado. Leonor apareceu elegante em um conjunto azul marinho, mantendo sua postura de professora aposentada enquanto observava o noivo com olhos aguçados. Rodrigo prometeu cuidar de mim diante de todos, erguendo uma taça de espumante e olhando fixamente para minha avó como se selasse um pacto. Leonor apenas acenou com a cabeça em silêncio, brindando de volta sem dizer uma única palavra de aprovação ou desaprovação. Na época, achei que era apenas o jeito sério dela, a dificuldade natural de uma mulher que viveu décadas sozinha em se abrir para um estranho. Leonor morava em um apartamento de 3 quartos com pé direito alto, uma relíquia imobiliária conquistada pelo meu avô Pedro. O imóvel era avaliado em alguns milhões de reais devido à localização privilegiada e às paredes grossas de alvenaria estrutural. Aquele apartamento era o útero da nossa família, o lugar onde cada feriado era celebrado em torno da mesma mesa de pau santo onde eu agora me escondia. Minha avó era uma contadora meticulosa que nunca assinava nada sem ler 2 vezes e que anotava cada centavo gasto em um caderninho. Rodrigo começou a visitá-la com frequência, oferecendo-se para trocar lâmpadas, consertar torneiras que pingavam e levar mantimentos da padaria da esquina. Eu me derretia ao telefone com as minhas amigas, contando como tinha sorte por ter um marido que cuidava da minha avó por iniciativa própria. Eu não via as segundas intenções escondidas atrás de cada gesto de bondade ou de cada reparo doméstico. Leonor, no entanto, começou a notar algo que minha cegueira amorosa me impedia de perceber com clareza. Rodrigo demorava o olhar nas paredes do corredor, comentando sobre a solidez da construção e perguntando sobre a metragem exata nas escrituras. Ele demonstrava um interesse técnico incomum pelo estado das lajes e pelo ano de construção do edifício, justificando ser apenas curiosidade profissional. Minha avó arquivava esses momentos em sua memória afiada, como se guardasse uma fatura antiga que um dia precisaria ser conferida. Ela sentia que o cálculo dele não era apenas sobre engenharia, mas sobre o valor de mercado de cada centímetro quadrado daquele chão. A reviravolta começou no 3º ano de casamento, quando Rodrigo passou a falar comigo sobre o apartamento da avó com uma insistência sombria. Ele iniciava as conversas durante o jantar, aproveitando-se do meu cansaço mental após um dia exaustivo, lidando com dramas alheios no tribunal. Sugeria que deveríamos regularizar a documentação do imóvel com antecedência para evitar gastos futuros com advogados e impostos de sucessão. Eu retrucava dizendo que Leonor estava lúcida e em pleno uso de suas faculdades mentais e que não cabia a nós interferir em seus bens. Rodrigo insistia, propondo escrituras de doação temporária ou registros em nome de empresas de conhecidos para reduzir a carga fiscal. Cada novo esquema jurídico que ele propunha soava mais absurdo do que o anterior aos meus ouvidos treinados na prática do direito. Eu comecei a me questionar por que um gestor de projetos bem-sucedido estava tão obcecado pelo patrimônio de uma senhora de quase 80 anos. As discussões tornaram-se frequentes e ele sempre terminava me acusando de não confiar nele ou de ser teimosa como minha avó. Eu recuava para evitar brigas, sentindo um peso turvo se acumular no fundo da minha alma a cada novo confronto doméstico. Rodrigo continuava suas visitas secretas a Leonor, levando papéis e formulários que ele alegava serem meras formalidades do condomínio. A atmosfera em nossa casa mudou gradualmente, como se uma penumbra de outono estivesse se infiltrando pelos cantos das salas e dos quartos. Rodrigo falava ao telefone com a porta fechada e cortava as frases no meio sempre que eu entrava no cômodo inesperadamente. Ele parou de me levar aos nossos restaurantes favoritos e começou a caçar promoções no supermercado com uma ansiedade que não combinava com sua imagem de sucesso. Alegava que a contabilidade da empresa estava atrasando os pagamentos de um grande projeto e me pedia para pagar as contas do mês. Eu aceitava, acreditando que as dificuldades financeiras eram apenas uma fase passageira que enfrentaríamos juntos como um casal unido. A verdade, no entanto, estava escondida em um papel dobrado que encontrei no bolso de um casaco de inverno enquanto separava a roupa para lavar.
Era um recibo de uma financeira desconhecida no valor de R$ 400 mil, com uma taxa de juros que beirava o absurdo total. Meus olhos arderam ao ler a data de emissão de apenas 3 meses atrás, indicando que a dívida era recente e catastrófica. Senti o chão oscilar debaixo dos meus pés, como se o gelo da primavera estivesse rachando sob todo o meu peso. Quando confrontei Rodrigo naquela noite, ele apenas sorriu com uma leveza assustadora e disse que o papel era velho e a dívida já estava quitada. Eu quis acreditar naquela mentira com todas as minhas forças, mas o instinto de sobrevivência que herdei da minha avó, Leonor, falou mais alto. No dia seguinte, usei meus contatos no escritório para realizar uma investigação profunda e silenciosa sobre a real situação financeira do meu marido. O que descobri me fez perder o fôlego e sentir uma náusea profunda que não passava com nenhum medicamento. Rodrigo tinha 5 empréstimos em financeiras diferentes, totalizando quase R$ 2 milhões em dívidas que cresciam como fermento. Mas o pior golpe foi descobrir que ele tinha usado nosso próprio apartamento como garantia em um dos contratos de risco. Eu estava casada com um estranho, um homem que tinha construído uma fachada de vidro para esconder um abismo de mentiras e desespero. Agora, ali debaixo da mesa de pau santo, eu ouvia a voz dele se transformar de suplicante para agressiva na sala ao lado. Ele gritava com minha avó, ameaçando-a com um relatório de demência assinado por um médico conhecido se ela não assinasse a doação. Ruína da minha família. Rodrigo não sabia que eu estava ali, e muito menos que Leonor tinha um gravador ligado, registrando cada uma de suas ameaças, daquela risada abafada de Rodrigo, carregada de um desprezo que eu nunca imaginei ser possível, cortou o ar da sala como uma lâmina afiada, atingindo-me em cheio sob a mesa. Eu sentia meus dentes cravados no próprio punho, uma tentativa desesperada de conter o grito de horror que subia, descrevendo como me via apenas como a menina de escritório, com um salário medíocre, um mero degrau para alcançar o verdadeiro prêmio, o apartamento de luxo da vovó Leonor. Minhas lágrimas agora eram de pura raiva, misturadas a uma decepção tão profunda que parecia corroer meus órgãos internos, enquanto eu tentava processar cada palavra vil que saía da boca do homem que eu amava. A voz da vovó Leonor permaneceu firme, um contraste absoluto com a instabilidade metálica da voz de Rodrigo, enquanto ela o confrontava com a sabedoria de quem passou décadas analisando intenções alheias. Ela disse calmamente que as ameaças dele eram um sinal de fraqueza, o último recurso de alguém que já não tinha mais nada, nem dinheiro e nem consciência. Rodrigo retrucou com um tom ainda mais agressivo, ignorando completamente os anos de hospitalidade e os reparos que ele usava agora como se fossem prestações de um investimento que ele pretendia cobrar com juros. Eu ouvia o tilintar da chávena no pires, um som tão doméstico e comum que tornava toda aquela situação de chantagem imobiliária ainda mais surreal e monstruosa. Minha mente, apesar do choque, começou a trabalhar com a disciplina profissional que eu exercia todos os dias no escritório de advocacia familiar. Eu me lembrava dos arquivos que examinei sob a pilha de processos antigos, as impressões das dívidas milionárias e os comprovantes de hipoteca que Rodrigo escondia de mim. Cada frase que ele proferia agora se encaixava perfeitamente nas mensagens apagadas que li em seu celular naquela madrugada silenciosa sobre pressionar a velha e usar contatos psiquiátricos para forçar uma interdição. Eu estava ali, testemunhando o crime em tempo real, escondida no mesmo corredor onde eu corria descalça na infância, sentindo que cada centímetro daquela casa estava sendo profanado pela presença dele. De repente, o barulho do meu pé esbarrando no banco de madeira ecoou pela cozinha como um tiro, interrompendo o fluxo de ameaças de Rodrigo no meio da sala. Meu coração parou por um segundo inteiro, enquanto eu ouvia o silêncio mortal que se seguiu, quebrado apenas pela voz rápida da vovó Leonor, alegando que seria apenas o gato do vizinho. Rodrigo pareceu hesitar, sua desconfiança vibrando no ar, antes de retomar o ataque verbal com uma impaciência renovada. Ele exigiu a escritura de doação imediatamente, afirmando que Daniela, ou seja, eu, faria o que ele mandasse de qualquer maneira, pois eu não tinha tino para decisões sérias. Sob a mesa, eu sentia o cheiro da cera que a vovó Leonor passava no assoalho, o mesmo cheiro que agora me ancorava à realidade, enquanto eu ouvia meu marido me reduzir a nada.
Eu não era mais a esposa amada, mas uma ferrada. A vovó Leonor, porém, tinha uma carta na manga que nem eu mesma conhecia totalmente. O smartphone com a tela rachada que a vizinha Teresa lhe ensinara a usar para gravar cada palavra abusiva. O brilho vermelho dos segundos correndo na tela do aparelho, que estava sob um jornal velho no corredor, era a única prova que precisávamos para destruir a fachada de Rodrigo. O confronto escalou quando Rodrigo se levantou bruscamente da poltrona do meu falecido avô Pedro, seus passos pesados fazendo as tábuas do assoalho gemerem sob seus pés. Ele se aproximou da vovó Leonor com uma postura que flertava perigosamente com a violência física, exigindo que ela parasse de enrolar e aceitasse sua própria ruína. Eu sabia que não podia mais ficar ali, escondida e passiva, enquanto minha avó enfrentava aquele monstro sozinha. A coragem que eu vira nos olhos da vovó Leonor na soleira da porta agora fluía para minhas próprias veias, transformando meu pavor em uma determinação fria e cortante. Eu comecei a me mover para fora do esconderijo, meus joelhos dormentes protestando contra o movimento súbito após tanto tempo de imobilidade forçada. Limpei o rosto com a manga do casaco, sentindo a mancha de cera no cotovelo, que mais tarde seria um lembrete físico daquela noite de horror. Atravessei o corredor em silêncio, parando exatamente no vão da porta da sala, onde Rodrigo estava de costas para mim, pressionando a vovó Leonor contra o canto da mesa. Naquele momento, a luz amarela do candeeiro da cozinha projetava nossas sombras na parede, criando um quadro dramático de uma família que acabara de se despedaçar completamente. A vovó Leonor me viu primeiro, seus olhos arregalados capturando minha presença, mas ela não disse nada, mantendo a gravação ativa enquanto Rodrigo continuava seu monólogo de ódio. Ele falava sobre como o juiz nomearia um curador e como ele seria o candidato ideal por ser o genro amoroso que trazia maçãs e consertava torneiras. Eu senti uma náusea profunda ao ouvir meu próprio nome ser usado como parte de sua manobra jurídica suja para obter o controle total do imóvel. Foi então que eu dei um passo à frente, saindo das sombras da cozinha e entrando na luz da sala, fazendo Rodrigo congelar no lugar. Ele se virou devagar, o rosto empalidecendo instantaneamente quando seus olhos encontraram os meus, cheios de lágrimas, mas carregados de uma fúria que ele nunca vira antes. O choque em sua expressão foi seguido por uma tentativa patética de sorrir, como se ele pudesse explicar tudo com mais uma de suas mentiras sedutoras. Mas eu não deixei que ele proferisse a primeira desculpa. Eu comecei a listar suas dívidas, os juros de 360 e 5% ao ano e a empresa fantasma que ele mantinha como fachada. Rodrigo parecia encolher diante da precisão dos meus fatos, sua máscara de gestor de sucesso desmoronando em pedaços no chão daquela sala antiga. A vovó Leonor levantou-se então, estendendo o telemóvel para que ele visse os 43 minutos de gravação que capturaram toda a sua confissão de máfia. Rodrigo deu um passo ameaçador em direção a ela, mas antes que pudesse tocar no aparelho, um novo som ecoou do corredor de entrada, o som de metal batendo contra a porta aberta. Era a vizinha Teresa, a ex-delegada, que permanecera de prontidão no apartamento ao lado, ouvindo tudo através das paredes que ela mesma dissera serem estruturais. Com a postura ereta e a autoridade de quem já enfrentara criminosos muito piores, ela anunciou que a polícia estava a caminho. Rodrigo olhou para as 3 mulheres que o cercavam, percebendo que sua rede de mentiras se transformara em uma armadilha intransponível. Ele ainda tentou uma última cartada, ameaçando Daniela e afirmando que ela perderia tudo sem ele, mas suas palavras soavam vazias diante das provas acumuladas na pasta de plástico sob minha mesa. Ele arrancou sua jaqueta do cabide e saiu em disparada, batendo a porta com tanta força que o reboco do teto caiu sobre o assoalho histórico. Ficamos as 3 em silêncio, ouvindo seus passos pesados desaparecendo pelas escadas, enquanto a realidade do que acabara de acontecer começava a assentar sobre nossos ombros. A vovó Leonor abraçou Daniela na cozinha, seu cheiro de sabonete de alfazema sendo o único conforto em meio ao caos emocional que nos consumia. No dia seguinte, eu estava no fórum protocolando o divórcio, sentindo o alívio imenso de quem finalmente pôde respirar depois de 6 anos de asfixia emocional. Rodrigo continuou a me bombardear com mensagens,
oscilando entre súplicas desesperadas e ameaças de denúncia na ordem dos advogados, mas cada palavra dele agora era apenas mais uma prova na ata notarial que eu estava preparando. Eu estava pronta para a guerra jurídica, mas algo nos olhos de Rodrigo, na nossa última conversa telefônica, me fez perceber que ele ainda tinha um último recurso sombrio que ele não hesitara em usar. O silêncio que se seguiu à última chamada de Rodrigo era mais barulhento do que qualquer grito que ele pudesse dar através da linha telefônica. Daniela permanecia sentada em sua pequena mesa no escritório de advocacia, sentindo o peso do celular em sua mão como se fosse uma granada prestes a explodir. Ela sabia que aquele tom de voz dele, aquela mistura de desespero e malícia, não era apenas um blefe de um homem encurralado. Rodrigo tinha passado 6 anos observando-a, vivendo em sua casa, e o mais perigoso de tudo, ouvindo suas histórias de trabalho sobre os casos mais sensíveis do escritório. Ele conhecia os segredos que ela guardava sob sigilo profissional, detalhes de processos de herança e divórcios de figuras influentes que poderiam destruir carreiras se caíssem em mãos erradas. Daniela respirou fundo, tentando acalmar o tremor em seus dedos, enquanto abria a pasta de plástico que continha a vida secreta de seu marido. Cada documento impresso ali era uma arma que ela pretendia usar no tribunal, mas agora percebia que Rodrigo estava tentando forjar suas próprias lâminas com as confidências que ela fizera em momentos de vulnerabilidade doméstica. Ele enviou uma mensagem de texto curta, mas devastadora, mencionando o nome de um cliente específico de Daniela, um empresário cujo processo de partilha de bens estava sob segredo de justiça. A ameaça era clara. Se ela não retirasse o pedido de divórcio e não convencesse Leonor a assinar a doação, ele revelaria detalhes que ligariam Daniela a um vazamento de informações privilegiadas. A sensação de náusea que a acompanhava desde a noite na casa da avó retornou com força total, fazendo-a fechar os olhos por um momento. Ela se lembrou de noites em que, exausta, comentara sobre as dificuldades éticas de certos casos, enquanto Rodrigo lhe servia uma taça de vinho e ouvia com atenção simulada. Agora, cada uma daquelas conversas voltava para assombrá-la, transformadas em munição para uma chantagem que poderia não apenas custar seu casamento, mas sua licença na ordem dos advogados. Daniela olhou para a foto de Leonor em sua mesa, a mulher que a ensinara a ser forte e a nunca ceder diante de um erro de cálculo, e sentiu uma nova onda de determinação. Ela não ligou de volta, sabendo que qualquer palavra dita em um momento de pânico seria usada contra ela. Então começou a digitar uma resposta fria, protocolar. Rodrigo, no entanto, foi mais rápido e enviou um e-mail para a conta pessoal dela com anexos que fizeram seu sangue congelar instantaneamente. Eram fotos de documentos que ela trouxera para casa para analisar durante os fins de semana, papéis que deveriam estar trancados no cofre do escritório. Ele os fotografara enquanto ela dormia, acumulando provas de uma suposta negligência profissional que ele agora pretendia usar, acusá-lo de fraude. Daniela levantou-se bruscamente, pegando sua bolsa e saindo do escritório sem olhar para trás, precisando urgentemente da sabedoria de Leonor e da firmeza de Teresa. Enquanto dirigia pelas ruas movimentadas de São Paulo, cada farol de carro atrás dela parecia ser Rodrigo seguindo-a, vigiando cada movimento seu. Ela chegou ao prédio da avó e subiu as escadas correndo, sentindo que o apartamento histórico era o único refúgio seguro em um mundo que subitamente se tornara hostil. Leonor a recebeu com um olhar preocupado, percebendo imediatamente que o confronto da noite anterior fora apenas o prelúdio de uma batalha muito mais sombria e perigosa. Teresa já estava lá, sentada à mesa de pau santo, com uma expressão de quem estava analisando um tabuleiro de xadrez em meio a uma tempestade. Daniela mostrou o e-mail e as mensagens de chantagem, sentindo as lágrimas de frustração lutarem para sair, mas a ex-delegada apenas acenou com a cabeça. Teresa explicou que esse era o comportamento clássico de um predador acuado. Ele tenta nivelar o jogo atacando o ponto mais forte do oponente, que no caso de Daniela, era sua integridade profissional. Elas precisariam agir rápido, antes que Rodrigo tivesse a chance de enviar aquelas fotos para os sócios do escritório ou para a corregedoria da OAB, iniciando um incêndio que ninguém conseguiria apagar. Jurídico. Ela percebeu que a chantagem de Rodrigo era por si só um crime de extorsão
que poderia ser anexado ao processo de divórcio e à queixa criminal. Se ele usasse aquelas informações, ele não apenas destruiria Daniela, mas assinaria sua própria confissão de invasão de privacidade e roubo de documentos sigilosos. Leonor ouvia tudo em silêncio, sua mente de contadora processando os riscos e as variáveis com uma precisão que dava coragem a Anita. Elas precisavam de uma prova direta de que ele estava exigindo o imóvel em troca do silêncio sobre os documentos. A noite caiu sobre a cidade e Daniela permaneceu no apartamento, transformando a sala de estar em um centro de operações jurídicas improvisado. Ela começou a redigir uma notificação extrajudicial, mas foi interrompida por um som vindo da porta de entrada, um barulho de metal arranhando a fechadura. Rodrigo ainda tinha a chave do apartamento e ele estava tentando entrar silenciosamente, acreditando que as 3 mulheres estariam dormindo ou vulneráveis. Daniela olhou para Teresa, que calmamente colocou a mão no bolso, e para Leonor, que permaneceu imóvel na poltrona, enquanto a maçaneta da porta começava a girar lentamente. O coração de Daniela disparou quando ela percebeu que o confronto físico que elas tanto temiam estava prestes a acontecer dentro daquele santuário familiar. O som metálico da chave girando na fechadura ecoou pelo corredor silencioso como um trovão, fazendo o sangue de Daniela congelar instantaneamente nas veias. Teresa, mantendo a calma gélida de quem já enfrentou situações muito piores em seus 30 anos como delegada, fez um sinal imperativo de silêncio com o indicador sobre os lábios. A maçaneta girou lentamente, e a porta pesada de madeira começou a se abrir, revelando a silhueta sombria de Rodrigo contra a luz fraca do patamar. Ele entrou sorrateiramente, acreditando estar em vantagem, mas ao acender a luz da sala, deu de cara com as 3 mulheres sentadas em formação de vigília. O choque no rosto de Rodrigo foi visível, mas durou apenas um segundo antes de sua máscara de cinismo ser recolocada com uma precisão assustadora. Ele não parecia mais o homem que trazia peônias e consertava torneiras. Seus olhos estavam injetados e a camisa amarrotada denunciava o estado de desespero de quem não dormia há dias. Teresa levantou-se primeiro, sua postura ereta e o olhar aguçado fazendo Rodrigo recuar instintivamente um passo em direção à saída. Ela perguntou, com uma voz que não admitia réplicas, o que ele estava fazendo ali com uma chave que já deveria ter sido entregue. Rodrigo ignorou a vizinha e fixou o olhar em Daniela, segurando o celular como se fosse uma arma carregada e pronta para o disparo. Ele disse que as fotos dos documentos profissionais dela já estavam salvas em um servidor nas nuvens e que o envio para a corregedoria da OAB era apenas uma questão de um clique. Daniela sentiu o peso da ameaça, mas lembrou-se das lições de Leonor sobre nunca assinar nada sob pressão ou sem calcular as consequências. Ela levantou-se devagar, as mãos ainda trêmulas, mas a voz firme, informando que a invasão de domicílio naquele momento estava sendo registrada pelo sistema de câmeras que Leonor instalara na semana anterior. A vovó Leonor, permanecendo sentada em sua poltrona com a dignidade de uma rainha, interveio com a calma habitual de quem passou 40 anos conferindo números alheios. Ela disse a Rodrigo que o médico psiquiatra que ele mencionara nas mensagens já estava sendo investigado por sua ligação com outras fraudes imobiliárias na região. O blefe de Rodrigo começou a desmoronar diante da precisão dos fatos, e ele começou a gritar, acusando Daniela de ter destruído sua vida e sua carreira na construtora que nem existia mais. O desespero dele era palpável, a raiva de um predador que percebe que a presa agora tem dentes e garras afiadas. Teresa deu um passo à frente, informando que, como ex-delegada, ela já havia acionado a patrulha do bairro e que a presença dele ali configurava ameaça direta e coação. Rodrigo começou a rir, uma gargalhada histérica que demonstrava que ele estava perdendo o pouco de juízo que lhe restava. Ele ameaçou queimar o apartamento com todas dentro se Leonor não assinasse a doação, movendo-se em direção à cozinha, onde Daniela estivera escondida. Daniela percebeu que a situação estava fugindo do controle jurídico e entrando em um território perigoso de violência física iminente. Leonor não se moveu, apenas olhou para o neto por afinidade com um desprezo profundo, dizendo que o fogo não apagaria as provas que já estavam em mãos da polícia. Rodrigo parou bruscamente, o rosto retorcido de ódio,
e avançou para pegar o celular de Leonor que estava sobre a mesa de pau santo. Daniela lançou-se à frente para proteger a avó, sentindo o impacto do corpo de Rodrigo contra o seu, uma força bruta que ela nunca imaginou que ele usaria contra ela. O confronto físico eclodiu no centro da sala histórica, derrubando a mesa de centro e espalhando os papéis da investigação por todo o assoalho. Teresa, apesar da idade, agiu com a agilidade de seus tempos de ativa, segurando o braço de Rodrigo e aplicando uma técnica de imobilização que o fez urrar de dor. Ela ordenou que ele soltasse o aparelho e se afastasse, enquanto Daniela ajudava Leonor a se levantar da confusão. Rodrigo estava encurralado, com o rosto contra o assoalho frio, xingando e prometendo vingança contra todas elas. O som das sirenes da polícia começou a ser ouvido ao longe, aproximando-se rapidamente do edifício antigo no centro de São Paulo. Daniela olhou para o marido caído, sentindo uma mistura de alívio e uma tristeza profunda pelo fim definitivo da ilusão que vivera por 6 anos. Ela pegou o celular dele, que caíra no chão durante a luta, e viu uma notificação de mensagem de um número desconhecido que a fez empalidecer novamente. A mensagem dizia que o serviço no escritório de advocacia de Daniela já havia sido concluído e que os arquivos originais haviam sido destruídos. Daniela percebeu com horror que a ameaça de Rodrigo não era apenas digital e que alguém havia invadido seu local de trabalho enquanto elas estavam ali tentando se proteger. O brilho da tela do celular de Rodrigo refletia o pânico estampado nos olhos de Daniela, enquanto a mensagem sobre a invasão do escritório martelava em sua mente. Teresa mantinha o joelho pressionado contra as costas de Rodrigo, que rosnava imprecações contra o assoalho, mas Daniela já não ouvia mais nada além do zunido em seus próprios ouvidos. A polícia chegou minutos depois, preenchendo o apartamento histórico com luzes vermelhas e azuis que dançavam nas molduras de gesso do teto. Enquanto os policiais algemavam Rodrigo e o conduziam para fora, Daniela mal registrou a imagem do marido sendo levado. Sua prioridade absoluta agora era o local onde sua carreira e segredos profissionais estavam sob ataque. Daniela pegou as chaves do carro com as mãos trêmulas e ignorou os protestos de Leonor, que temia por sua segurança na calada da noite paulistana. Ela dirigiu como se sua vida dependesse disso, atravessando avenidas desertas até chegar ao prédio comercial onde trabalhava há anos. Ao estacionar, notou que a porta de vidro da recepção principal estava intacta, mas o frio na espinha persistia como um aviso persistente. Ela subiu o elevador em silêncio, sentindo o ar rarefeito, e ao abrir a porta do escritório, o cenário que encontrou foi devastador para qualquer profissional do direito. Gavetas estavam abertas, pilhas de processos antigos haviam sido jogadas ao chão, e o servidor principal de dados emitia um bip contínuo de erro fatal. O cheiro de papel queimado vinha de uma pequena sala de arquivos nos fundos, onde Daniela guardava os documentos mais sensíveis sob sua custódia. Ela correu até lá e viu que um triturador de papel fora usado ao extremo, restando apenas montanhas de tiras brancas que antes eram evidências cruciais. A destruição era cirúrgica, focada exatamente nos casos que Rodrigo mencionara durante suas ameaças de chantagem e extorsão. Daniela caiu de joelhos entre os destroços de sua vida profissional, sentindo que cada hora extra e cada sacrifício feito em 6 anos haviam sido em vão. Ela percebeu que Rodrigo não agira sozinho. Ele contratara alguém para realizar o serviço sujo, enquanto criava a distração perfeita no apartamento de Leonor. A traição não era apenas emocional ou financeira. Era uma tentativa deliberada de aniquilar sua existência e sua capacidade de revidar. O escritório, que Rodrigo chamava desdenhosamente de lugar que paga mal, era o santuário que ele agora tentava transformar em cinzas. Ela começou a vasculhar os escombros, procurando desesperadamente por uma cópia física ou um pendrive que pudesse ter escapado da fúria do invasor. Entre as pastas de processos antigos, seus dedos tocaram algo sólido escondido atrás de uma pilha de formulários de impostos de anos anteriores. Era o backup que Irene, sua colega de confiança, sugerira fazer semanas antes, quando os primeiros sinais de instabilidade financeira de pé Rodrigo surgiram. Daniela sentiu uma pequena centelha de esperança,
mas sabia que se os arquivos originais tivessem sido corrompidos no sistema, a batalha jurídica seria imensamente mais difícil. Ao ligar seu laptop pessoal para verificar a integridade do pendrive, Daniela notou uma luz estranha piscando embaixo de sua própria mesa de trabalho. Ela se inclinou, lembrando-se da noite em que se escondera debaixo da mesa de pau santo da avó, e sentiu um calafrio familiar. Preso à parte inferior do tampo da mesa, havia um pequeno dispositivo eletrônico com fios expostos e um microfone minúsculo direcionado para sua cadeira. Rodrigo não estava apenas vigiando suas conversas em casa. Ele transformara seu ambiente de trabalho em uma central de escuta permanente. A magnitude da espionagem era muito mais profunda do que ela jamais imaginara, abrangendo segredos de clientes que agora iam antecipados pelo marido. Ela sentiu uma violação que ia além do patrimônio, era a invasão de sua mente e de sua ética profissional por alguém que ela chamara de companheiro. O dispositivo ainda estava ativo, a luz verde piscando ritmicamente no silêncio do escritório vandalizado, zombando de sua segurança. Ela retirou o dispositivo com cuidado, usando um lenço para preservar as impressões digitais, sabendo que aquela era a prova definitiva de espionagem industrial e profissional. Enquanto guardava o microfone em um saco plástico, o telefone do escritório tocou, fazendo-a pular de susto em meio ao caos. Ela hesitou, mas atendeu, esperando a voz de Rodrigo ou de algum de seus credores agressivos em busca de pagamento. No entanto, a voz do outro lado era calma, jovem e estranhamente familiar, mas não pertencia a nenhum de seus contatos habituais do Leonor. Ele disse que tinha documentos urgentes que Daniela precisava ver antes da manhã seguinte, pois a segurança de sua avó estava em risco iminente. O assistente afirmou estar escondido em um café próximo e que possuía as gravações originais das consultas falsas que Rodrigo tentara forjar. Daniela sentiu que estava entrando em uma armadilha, mas a menção ao risco contra Leonor não lhe deixava outra escolha senão enfrentar o desconhecido. Ela saiu do escritório às pressas, deixando para trás o rastro de destruição, e dirigiu até o endereço indicado pelo informante misterioso. O café estava quase vazio, iluminado apenas por lâmpadas fluorescentes que zumbiam baixo, criando sombras longas nas mesas de fórmica. No fundo do estabelecimento, um homem jovem, de aparência nervosa e óculos de aro grosso, acenou discretamente para ela, enquanto segurava uma pasta de couro. Ao se aproximar, Daniela notou que ele tinha um corte recente no supercílio e olhava constantemente para a porta de entrada com pavor evidente. Ele abriu a pasta e mostrou a Daniela não apenas laudos médicos forjados, mas uma série de fotos que mostravam Rodrigo em reuniões com homens conhecidos no submundo das fraudes imobiliárias. Entre as fotos, havia uma que fez o coração de Daniela parar. Rodrigo estava apertando a mão de Sérgio, o pai de Daniela, que desaparecera há anos. O homem que a abandonara após o funeral da mãe parecia estar mancomunado com o genro para despojar Leonor de seu único bem valioso. Daniela percebeu que a conspiração era uma ferida familiar que nunca cicatrizara e que agora ameaçava destruir o pouco que lhe restava. A luz fria e oscilante do café parecia sugar toda a energia de Daniela enquanto ela encarava a fotografia granulada sobre a mesa de fórmica. Na imagem, Rodrigo exibia aquele sorriso confiante e seguro que outrora a encantou, mas desta vez o aperto de mão não era com um investidor imobiliário, mas sim com Sérgio, o pai que a abandonara logo após o funeral de sua mãe. Daniela sentiu o ar escapar de seus pulmões, uma dor antiga e aguda perfurando seu peito, ao perceber que a ausência de Sérgio, por todos aqueles anos, não fora por esquecimento, mas por uma aliança sombria. O assistente do doutor, Arnaldo, empurrou a pasta de couro para mais perto dela, as mãos tremendo tanto quanto o reflexo das lâmpadas fluorescentes em seus óculos de aro grosso. Ela pegou a foto com os dedos entorpecidos, ignorando a náusea que subia por sua garganta, e começou a ler os relatórios anexados àquela prova de traição familiar. Sérgio, que se mudara para outra cidade com uma nova mulher e deixara de dar notícias, estava agora agindo como o elo entre Rodrigo e os compradores de imóveis no mercado negro. A Daniela releu as anotações sobre os processos de herança que Rodrigo tanto lhe perguntava no início do namoro.
percebendo que cada dúvida dele sobre a lei favorecer a mulher no divórcio, fora estivesse juridicamente amarrada e desacreditada para não poder contestar nada. O jovem informante sussurrou que Sérgio já havia assinado uma declaração falsa de que Leonor sofria de episódios de desorientação desde a morte da filha, Natália. O coração de Daniela martelava de forma ensurdecedora, enquanto ela percebia que seu próprio pai estava disposto a declarar a sogra como incapaz apenas para abocanhar uma porcentagem dos milhões de reais que o imóvel valia. Ela lembrou-se das chamadas vazias que tentara fazer para Sérgio nos feriados, do silêncio dele que ela interpretara como uma nova vida, quando na verdade era o silêncio de quem preparava um golpe contra o próprio sangue. Rodrigo fora o cavalo de Troia, perfeito, infiltrando-se na família através das peônias e da gentileza forçada, enquanto Sérgio fornecia os detalhes íntimos necessários para a manipulação. Daniela levantou-se bruscamente da mesa, guardando a pasta em sua bolsa com uma urgência que beirava o desespero, enquanto o informante implorava para que ela não revelasse sua fonte. Ela saiu do café e sentiu o vento gelado da noite paulistana chicotear seu rosto, mas a frieza que sentia por dentro era muito maior do que qualquer temperatura externa. Ela precisava avisar Leonor. Precisava contar que o filho que ela ajudara a criar após a morte de Pedro estava agora conspirando com o inimigo. A Daniela dirigiu de volta para o centro, as mãos apertando o volante com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos sob a luz dos postes. Ao chegar no apartamento de pé direito alto, ela encontrou a vizinha Teresa ainda de vigília na cozinha, tomando chá com Leonor na mesa de pau santo que guardava tantas memórias. A Daniela não conseguiu conter o choro ao ver a avó, uma mulher firme e lúcida, que passara 40 anos calculando números para agora ser vítima de um cálculo tão cruel, feito pelo próprio genro e pelo próprio filho. Ela espalhou as fotos e os laudos médicos forjados sobre o tampo de madeira, revelando a face de Sérgio na conspiração. O silêncio que se seguiu no apartamento foi quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede, enquanto Leonor processava a traição de quem ela considerava parte de sua história. Teresa examinou as fotos com o olhar agudo de quem já vira o pior do ser humano em sua carreira como delegada, apontando para um detalhe no fundo de uma das imagens. Ao fundo, em um escritório que Daniela reconheceu, imediatamente estava a figura de Irene, a colega de trabalho que a ajudara com o levantamento financeiro de Rodrigo. O chão pareceu sumir novamente sob os pés de Daniela ao perceber que a rede de traição se estendia para dentro de seu próprio local de trabalho, o santuário que ela acreditava ser seguro. Irene não a ajudara por amizade, mas para monitorar o quanto Daniela já sabia, agindo como uma espiã infiltrada no gabinete ao lado. Daniela percebeu que o microfone que encontrara debaixo de sua mesa não fora instalado apenas por Rodrigo, mas com a ajuda direta de alguém que possuía as chaves do escritório. O pânico de saber que cada estratégia de divórcio fora ouvida por Irene e repassada para Rodrigo fez Daniela sentir-se nua e vulnerável em sua própria profissão. Ela lembrou-se de como Irene lidava exatamente com casos de partilha de bens e como ela tinha os contatos certos que agora se revelavam ser os cobradores e fraudadores do submundo. A Daniela sentiu uma fúria gelada substituir a dor, uma determinação de que ela não seria a vítima passiva que eles esperavam que ela fosse. Ela pegou o telefone para ligar para Adra, Marilda, a sócia sênior do escritório, mas parou ao ouvir um ruído estranho vindo do quarto de hóspedes da avó. O apartamento, que antes era um refúgio, agora parecia cheio de sombras e segredos que ela ainda não desvendara totalmente. A Daniela caminhou lentamente pelo corredor, o assoalho rangendo sob seus passos, como se a própria casa estivesse tentando avisá-la de algo. Ela abriu a porta do quarto e viu que a janela estava aberta, as cortinas de linho balançando violentamente com o vento. Mas o que mais a assustou foi ver o baú de recordações da mãe, Natália, escancarado no chão. Dentro do baú, as cartas e fotos de família haviam sido reviradas, e Daniela notou que o broche que Leonor usara no casamento, uma relíquia dos anos 70, havia desaparecido. Ela percebeu que Rodrigo não viera apenas para ameaçar ou pedir assinaturas, ele estivera procurando algo específico nas recordações da família antes dela chegar. A Daniela voltou correndo para a cozinha,
onde Leonor e Teresa a olhavam com preocupação, e contou sobre a invasão do quarto. Foi então que o telefone fixo da cozinha tocou, um som estridente que fez todas pularem de susto na calada da noite. A Daniela atendeu, esperando ouvir a voz de Rodrigo ou de Sérgio, mas a voz do outro lado era sussurrada e carregada de uma urgência sinistra. A pessoa disse apenas que se Daniela quisesse ver o broche de sua mãe, novamente, ela deveria ir sozinha até a antiga fábrica têxtil, onde Leonor trabalhou por 40 anos. A ligação caiu antes que ela pudesse responder, deixando o som do sinal de linha ocupada ecoando na cozinha silenciosa. A Daniela olhou para a avó, que apertava as mãos trêmulas sobre o caderno e quadriculado, e percebeu que a guerra agora era pessoal, e que eles estavam usando as memórias de Natália para atraí-la para uma armadilha definitiva. O som do sinal de linha ocupada martelava nos ouvidos de Daniela como um presságio fúnebre, enquanto ela encarava o rosto empalidecido de Leonor sob a luz amarela da cozinha. A fábrica têxtil abandonada, o lugar onde sua avó dedicara 40 anos de cálculos honestos, agora era o palco de um jogo de chantagem emocional macabro. Daniela sentiu uma fúria gélida percorrer sua espinha ao perceber que Rodrigo e Sérgio não estavam apenas atrás de cimento e tijolos, mas tentavam estraçalhar as últimas lembranças de sua mãe, Natália. Teresa, percebendo o impulso imprudente nos olhos da amiga, segurou seu pulso com a firmeza de quem já viu muitas emboscadas terminarem em tragédia. A ex-delegada sussurrou que ir sozinha seria um erro fatal, um movimento que entregaria a Daniela em uma bandeja de prata para homens que já não tinham nada a perder. Leonor, embora trêmula, levantou-se com a postura ereta que mantinha desde os tempos de professora, insistindo que conhecia cada corredor e cada esconderijo daquela velha fábrica. Elas não podiam chamar a polícia oficialmente ainda, pois o risco de Sérgio ou Rodrigo destruírem o broche de Natália, o único elo físico que restava da falecida mãe, era real e imediato. Daniela pegou as chaves do carro, mas antes de sair, gravou uma mensagem rápida para Adra Marilda, detalhando a localização e as provas de traição de Irene. O caminho até o bairro industrial foi mergulhado em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo som dos limpadores de para-brisa lutando contra a garoa fina de São Paulo. Ao chegarem diante dos portões enferrujados da fábrica, a imponência sombria das chaminés desativadas parecia observar o carro de Daniela com um julgamento silencioso. Leonor indicou uma entrada lateral, um portão estreito que os funcionários usavam nos anos 80, longe dos olhos dos vigias que Rodrigo possivelmente instalara. Daniela sentia o coração bater contra as costelas, uma pulsação surda que ecoava o medo de encontrar o pai que a abandonara e o marido que a traíra em um único abraço de Judas. Dentro da fábrica, o cheiro de mofo e poeira acumulada de décadas sufocava o ar, enquanto as sombras das velhas máquinas de tear rastejavam pelas paredes como monstros esquecidos. Elas avançaram pelos corredores escuros, usando a lanterna do celular com cautela, até ouvirem o eco de vozes masculinas vindo do antigo escritório da contabilidade. Daniela reconheceu a risada anasalada de Rodrigo, aquele som de desprezo que agora lhe causava náuseas físicas, misturada ao tom grave e cansado de Sérgio. O pai que ela não via há anos estava ali, discutindo porcentagens e valores sobre a vida de Leonor, como se estivessem negociando sucata. Escondida atrás de uma pilha de caixas de tecido apodrecidas, Daniela viu o brilho do broche de Natália sobre a mesa de ferro, uma pequena joia de família cercada por papéis de dívidas e laudos falsos. Sérgio parecia hesitante, murmurando que Leonor não merecia acabar em um asilo, mas Rodrigo o cortou com uma agressividade que demonstrava quem realmente mandava naquela aliança. Rodrigo afirmou que o broche era apenas o começo e que se Daniela não aparecesse para negociar em 30 minutos, ele começaria a enviar as fotos comprometedoras para o conselho da OAB. Daniela sentiu o sangue ferver, mas Leonor tocou seu ombro, apontando para o painel elétrico antigo que ficava logo atrás dos dois homens. Teresa fez um sinal tático, indicando que Leonor deveria permanecer nas sombras enquanto ela e Daniela tentavam um cerco improvisado. Mas a poeira no chão traiu Daniela. Um pequeno estalo de um vidro quebrado sob seu sapato ecoou no pavilhão silencioso como um tiro. Rodrigo parou de falar instantaneamente,
sacando o celular e iluminando a escuridão em direção ao esconderijo delas com um olhar de predador. Finalmente sente o cheiro da caça. Daniela percebeu que o tempo de esconder-se havia acabado e que a verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser dita cara a cara com os dois homens que destruíram sua fé na família. Ela saiu das sombras, a lanterna iluminando o rosto de Sérgio, que recuou como se tivesse visto um fantasma de seu próprio passado negligente. Rodrigo, no entanto, apenas sorriu. Aquele sorriso tranquilo e seguro que Daniela agora via como a marca de um sociopata completo. Ele segurou o broche de Natália entre os dedos, ameaçando jogá-lo no fosso profundo das máquinas se Daniela não entregasse o backup dos arquivos do escritório imediatamente. Daniela deu um passo à frente, mas parou ao ouvir o som de passos rápidos vindo de trás dela, não de Leonor ou Teresa, mas de outra pessoa que não deveria estar ali. Era Irene, a colega de escritório, que apareceu nas sombras com uma expressão de pânico e uma pasta de documentos que Daniela não reconheceu. Irene gritou que Rodrigo tinha ido longe demais e que os agiotas já estavam cercando o prédio dela em busca do dinheiro que ele prometera. A aliança entre os traidores estava começando a implodir sob o peso da ganância e do medo, transformando a fábrica em um barril de pólvora emocional. Rodrigo, acuado pela presença de todas, recuou em direção à borda do mezanino, ainda segurando a relíquia de Natália sobre o abismo escuro da fábrica. Nesse instante, as luzes da fábrica piscaram e se apagaram completamente, mergulhando todos na escuridão absoluta do pavilhão abandonado. Daniela ouviu o som de uma luta corporal, o baque de metal contra a carne e o grito de ódio de Rodrigo, que parecia vir de todos os lados. Ela tateou no escuro, buscando o broche ou a mão de sua avó, mas o que encontrou foi algo muito mais assustador. O silêncio súbito de Sérgio e o som, e Daniela percebeu com horror que o jogo de Rodrigo tinha de participante que ainda não havia mostrado o rosto. O estalo metálico da porta de ferro ecoou pelo pavilhão vazio como o bater de uma tampa de caixão, selando o destino de todos dentro da escuridão sufocante da velha fábrica. Daniela sentiu o ar escapar de seus pulmões enquanto tateava a parede fria e descascada, seu coração martelando contra as costelas com uma força que parecia querer romper a pele. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da respiração ofegante de Rodrigo em algum lugar próximo e o choro baixo de Irene, que parecia ter perdido completamente o controle da situação. Daniela chamou por Leonor e Teresa, sua voz saindo como um sussurro rouco e desesperado que se perdia na imensidão das sombras industriais. A escuridão era tão densa que Daniela sentia que podia tocar, lá, um manto de poeira e segredos acumulados que agora os mantinha prisioneiros em um labirinto de máquinas mortas. Rodrigo começou a tatear o chão à procura de seu celular, praguejando entre dentes enquanto a realidade da traição que ele mesmo orquestrara começava a ruir sobre sua cabeça. Sérgio permanecia imóvel, um vulto silencioso e acuado que parecia ter sido engolido pela vergonha ou pelo medo do que viria a seguir. Foi então que uma luz fraca e azulada surgiu no fundo do corredor, vindo não de um celular, mas de um tablet que mostrava imagens de segurança do perímetro da fábrica. Uma voz desconhecida ecoou pelos alto-falantes antigos da recepção. Uma voz que não pertencia a nenhum dos presentes, mas que carregava um tom de autoridade fria e implacável. A pessoa por trás do microfone revelou que Rodrigo não passava de um peão descartável em um esquema muito maior que envolvia a lavagem de dinheiro da própria construtora falida. O terceiro participante revelou ser o investidor fantasma para quem Rodrigo devia milhões e que agora pretendia limpar todos os rastros de suas transações ilegais. Daniela percebeu que eles não estavam apenas presos por uma briga de família, mas eram agora testemunhas inconvenientes de um crime de colarinho branco que escalara para algo fatal. Teresa conseguiu acender uma lanterna de emergência que carregava em seu cinto, iluminando os rostos pálidos e suados de todos naquela sala de contabilidade em ruínas. Rodrigo estava encolhido no canto, segurando o broche de Natália com uma força que fazia seus nós dos dedos ficarem brancos, mas seus olhos mostravam um pavor que ia além do medo da polícia. Sérgio finalmente falou,
sua voz falhando ao admitir que Rodrigo o convencera de que Daniela estava em perigo financeiro e que vender o apartamento de Leonor era a única forma de salvá-la. Daniela sentiu uma náusea profunda ao ouvir aquela justificativa patética, percebendo como a manipulação de Rodrigo fora cirúrgica ao usar o amor distorcido de um pai ausente. O investidor nos alto-falantes deu um ultimato. Eles tinham 10 minutos para entregar os códigos de acesso ao servidor que Daniela guardava em seu pendrive ou a fábrica seria incendiada com todos dentro. Irene começou a gritar, implorando para que Daniela entregasse o que eles queriam, revelando que ela fora obrigada a ajudar Rodrigo, porque ele possuía fotos dela em situações comprometedoras no escritório. A rede de chantagem de Rodrigo era um ecossistema de medo que agora estava sendo devorado por um predador ainda maior e mais cruel. Leonor manteve-se firme ao lado da neta, segurando sua mão com uma força que transmitia décadas de resiliência e coragem inabalável. Daniela olhou para o pendrive em sua mão, sabendo que aqueles dados eram sua única moeda de troca e, ao mesmo tempo, suas sentenças se caíssem nas mãos erradas. Ela começou a analisar o pavilhão com os olhos de uma estrategista, lembrando-se das descrições que Leonor fizera sobre as saídas de ventilação que passavam por cima dos escritórios. Teresa indicou com um gesto discreto que Leonor deveria se mover para trás das estantes de metal, enquanto ela tentava criar uma distração para que Daniela pudesse acessar o painel de controle manual da porta de ferro. O tempo estava correndo contra eles, e o cheiro de combustível começou a se infiltrar pelas frestas das janelas quebradas da fábrica. Rodrigo, em um acesso de loucura ou desespero, avançou em direção a Daniela para arrancar o pendrive de suas mãos, mas Sérgio, em um gesto inesperado de redenção, colocou-se entre os dois. Pai e genro entraram em uma luta corporal desajeitada e violenta, derrubando as cadeiras e espalhando a poeira tóxica que cobria o chão de cimento. Daniela aproveitou o caos para correr em direção ao mezanino, seu coração batendo tão forte que ela mal conseguia ouvir os gritos de Teresa para que ela tivesse cuidado. Ela precisava chegar ao interruptor de emergência que Leonor mencionara, o único que poderia abrir as portas de ferro sem depender do sistema central controlado pelo investidor. Enquanto subia a escada de metal enferrujada, Daniela viu através das janelas altas que vários carros negros estavam estacionados do lado de fora, bloqueando qualquer tentativa de fuga terrestre. Ela percebeu que o investidor não pretendia deixar sobreviventes, independentemente de entregarem os arquivos ou não, e que a fábrica se tornaria seu túmulo se não agissem em segundos. Ela alcançou o interruptor, mas antes de puxar a alavanca, sentiu uma mão fria e pesada agarrar seu tornozelo, puxando-a de volta para o abismo do mezanino. Rodrigo conseguira se soltar de Sérgio, e agora subia. Lá embaixo, o primeiro sinal de chama surgiu no fundo do pavilhão, lambendo os rolos de tecido apodrecido e criando uma fumaça negra e densa que começou a subir rapidamente. Teresa tentava ajudar Sérgio a se levantar, enquanto Leonor buscava abrigo contra o calor que aumentava a cada segundo na sala de máquinas. Rodrigo gritava que se ele não teria o apartamento, Daniela não teria a vida, e começou a sacudir a escada de metal com uma força maníaca que fazia as soldas antigas gemerem. Daniela segurou-se na alavanca com toda a sua força, mas percebeu que o mecanismo estava travado por décadas de ferrugem e abandono. Foi então que o som de um motor potente rasgou o silêncio do lado de fora, e uma parede da fábrica foi literalmente derrubada por um caminhão pesado que entrou no pavilhão em alta velocidade. A luz dos faróis ofuscou Rodrigo, que hesitou por um momento crucial, permitindo que Daniela usasse todo o peso de seu corpo para finalmente destravar a alavanca de emergência. O som das portas de ferro se abrindo foi como um coro de anjos para Daniela, mas sua alegria durou pouco quando viu quem estava saindo da cabine do caminhão. Não era a polícia, mas um grupo de homens armados que pareciam estar em uma guerra particular contra os carros negros do investidor, transformando a fábrica em um campo de batalha. O impacto do caminhão contra a parede de tijolos enviou uma nuvem de poeira e detritos sobre o mezanino, fazendo Rodrigo vacilar em sua escalada maníaca. Daniela aproveitou o momento de cegueira do marido para se lançar em direção à escada oposta, enquanto o pavilhão era invadido por homens que
se moviam com uma disciplina militar absoluta. Do alto, ela viu Teresa se posicionar atrás de uma estrutura de ferro, sacando uma arma reserva que mantinha escondida, provando que sua cautela de ex-delegada nunca a abandonara. Os homens que saíram da cabine do caminhão não usavam distintivos, mas seus coletes exibiam o emblema de uma empresa de segurança privada de alto. O tiroteio começou de forma seca e precisa, transformando a velha fábrica têxtil em um campo de batalha onde os carros negros do investidor eram os alvos principais. Daniela desceu os degraus de metal sentindo o cheiro de pólvora se misturar ao odor de fumaça que subia das chamas nos fundos. Rodrigo, recuperado do choque inicial, tentou saltar sobre ela, mas um dos disparos atingiu o corrimão logo acima de sua cabeça, forçando-o a se jogar no chão de cimento. Sérgio, vendo a filha em perigo, rastejou entre as máquinas para tentar alcançar, lá, seus olhos carregados de um arrependimento que as palavras nunca seriam capazes de curar. Leonor permanecia protegida por Teresa, sua mão segurando firmemente o caderno quadriculado que continha todas as provas de cálculo da traição de Rodrigo. A confusão era total e Daniela percebeu que precisava chegar até a avó antes que as chamas isolassem a saída principal do prédio. O líder do grupo de segurança, um homem com o rosto marcado por cicatrizes, gritou o nome de Daniela, revelando que eles haviam sido enviados pela Dra. Marilda, a sócia sênior do escritório, não ficara parada após receber a mensagem de emergência e acionar uma força de intervenção que ela mantinha para casos de alta periculosidade. Daniela sentiu uma onda de alívio ao perceber que o pequeno escritório de Rodrigo possuía garras muito mais longas do que ele jamais ousara imaginar. Os homens de preto começaram a suprimir os atiradores do investidor, avançando com precisão enquanto protegiam a retirada das 3 mulheres em direção à brecha na parede. Rodrigo, percebendo que sua moeda de troca estava escapando, tentou um último movimento desesperado para pegar a pasta de documentos. Irene, que estivera encolhida em prantos, viu Rodrigo passar por ela e, em um ato de fúria por tudo o que ele a fizera passar, agarrou sua perna com toda a força. Rodrigo tropeçou pesadamente, soltando o broche de Natália, que deslizou pelo chão em direção a uma fresta no assoalho de madeira. Daniela viu a joia de sua mãe desaparecer, e por um segundo, o tempo pareceu parar enquanto ela pesava o risco de resgatá-la contra a urgência de fugir. Leonor gritou para que ela não parasse, mas Daniela já estava se jogando no chão, seus dedos tateando as tábuas quentes, enquanto as labaredas começavam a lamber as vigas do teto. Ela sentiu o metal frio do broche e o puxou para si no exato momento em que uma viga em chamas desabou onde ela estava segundos antes. Teresa agarrou o braço de Daniela e a puxou em direção ao caminhão, enquanto os seguranças criavam uma barreira de fogo de cobertura. Sérgio tentou seguir o grupo, mas Rodrigo, possuído por uma loucura final, agarrou o próprio sogro e o puxou de volta para a fumaça negra. Daniela hesitou na soleira da destruição, vendo o pai lutar contra o homem que ele mesmo ajudara a infiltrar na família. O líder da segurança a empurrou para dentro da cabine blindada, informando que a fábrica estava prestes a colapsar devido ao estoque de solventes químicos antigos. O motor do caminhão rugiu e o veículo arrancou de ré, atravessando os escombros, enquanto a estrutura da fábrica têxtil começava a tremer e ceder sob o calor intenso. Ao saírem para o ar fresco da noite, Daniela olhou pelo vidro traseiro e viu uma explosão secundária iluminar o céu de São Paulo com tons de laranja e carmesim. A silhueta de Rodrigo e Sérgio desapareceu sob a cortina de fumaça, deixando apenas o som do fogo, consumindo décadas de história e mentiras. Leonor abraçou a neta no banco de trás, suas mãos trêmulas finalmente encontrando o broche de Natália que Daniela segurava com força. Elas estavam seguras, mas Daniela sabia que o investidor fantasma não desistiria de seus arquivos tão facilmente e que a guerra estava longe de acabar. O caminhão seguiu para um local seguro, mas Daniela notou que Irene, que deveria estar no grupo, não fora resgatada durante a confusão final. Dentro da pasta de Irene, que Daniela conseguira pegar durante a fuga, havia uma agenda pequena e desgastada que não pertencia ao escritório. Ao abri-la sob a luz fraca da cabine,
Ela encontrou anotações sobre transferências bancárias que ligavam Rodrigo diretamente a uma conta no exterior. O nome do titular da conta não era o de um investidor, mas sim o de Natália, sua mãe, que deveria estar morta há quase 10 anos. Daniela sentiu a realidade se fragmentar mais uma vez ao perceber que a morte da mãe por AVC poderia ter sido a primeira grande fraude de uma conspiração que atravessava gerações. Se Natália estava viva, ou se sua identidade estava sendo usada, o apartamento de Leonor era apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo e perigoso. O caminhão parou diante de uma garagem anônima nos arredores da cidade e a porta blindada se fechou atrás deles com um baque final. Adró, Marilda estava lá, esperando com uma equipe de especialistas em crimes financeiros e um olhar que dizia que a verdadeira batalha começaria agora. Daniela desceu do veículo sentindo o peso do broche e da agenda em suas mãos, ciente de que cada verdade descoberta abria uma nova ferida. Foi então que o celular que ela pegara de Rodrigo começou a vibrar no bolso de seu casaco, exibindo uma chamada de vídeo de um número desconhecido. Ao atender, a imagem que apareceu na tela não foi a de Rodrigo ou de um criminoso, mas de uma mulher em um quarto de hospital que tinha os mesmos olhos que Daniela via no espelho todas as manhãs. A imagem na tela do celular de Rodrigo tremia, mas os olhos daquela mulher eram inconfundíveis, profundos e tristes, os mesmos que Daniela via refletidos no espelho todas as manhãs. O impacto daquela visão foi mais devastador do que a explosão da fábrica que ainda ecoava em seus ouvidos. Daniela sentiu os joelhos cederem no chão frio da garagem, enquanto Leonor soltava um grito abafado ao reconhecer a própria filha, Natália, que deveria estar enterrada há quase 10 anos. Adró, Marilda agiu rápido, pegando o aparelho das mãos trêmulas de Daniela para rastrear o sinal, enquanto a mulher na tela tentava proferir palavras que pareciam presas em uma garganta cansada. Natália parecia estar em um ambiente clínico estéril, com tubos de oxigênio e monitores que bipavam ritmicamente ao fundo. Ela não estava morta, mas era a prisioneira de luxo de uma farsa que começou com um diagnóstico falso de AVC. Daniela sentiu uma fúria incandescente substituir o choque inicial. Rodrigo e Sérgio não haviam apenas roubado seu presente, eles haviam sequestrado o seu passado e profanado o luto de uma filha. Adró, Marilda confirmou que o sinal vinha de uma clínica psiquiátrica privada nos arredores de São Paulo, o mesmo estabelecimento onde o assistente do doutor Arnaldo dissera que Rodrigo forjaria a interdição de Leonor. Sem perder um segundo, Daniela exigiu que a equipe de segurança a levasse até a clínica, mas Marilda a conteve, explicando que uma invasão direta colocaria a vida de Natália em risco imediato. Elas precisavam de uma estratégia cirúrgica, usando a agenda de Irene para desmantelar a rede financeira que financiava aquele cativeiro médico. A Daniela começou a folhear as páginas da agenda com uma agudeza mental que ignorava o cansaço físico extremo. Ela descobriu que as transferências para a conta de Natália eram, na verdade, pagamentos de seguros de vida e pensões desviadas que Sérgio e Rodrigo vinham coletando sistematicamente por anos. A fraude era absoluta e envolvia não apenas o patrimônio de Leonor, mas a própria existência legal de Natália, mantida em um estado de morte civil para alimentar a ganância de 2 homens. Daniela olhou para o broche, de peônias brancas em sua mão, e lembrou-se de como Rodrigo soubera que eram suas flores favoritas. Agora ela percebia que ele provavelmente as vira em fotos antigas de Natália ou fora informado por Sérgio. Cada gesto de carinho de Rodrigo fora uma peça de teatro ensaiada com base em informações, vestindo-se como uma enfermeira para entrar na clínica sem levantar suspeitas. Leonor insistiu em ir junto, alegando que sua presença seria a única coisa capaz de estabilizar Natália após uma década de isolamento e manipulação psicológica. Teresa preparou os dispositivos de escuta e câmeras ocultas, garantindo que cada confissão dos funcionários cúmplices fosse registrada para o processo judicial. Elas chegaram à clínica na madrugada, um edifício de muros altos e câmeras de segurança que parecia mais uma fortaleza do que um centro de cura. A Daniela atravessou os corredores brancos, sentindo o cheiro de antisséptico, o mesmo cheiro que ela associara ao hospital no dia em que Sérgio lhe dissera que sua mãe partira. Ela encontrou o quarto 402,
a porta pesada de metal com uma pequena fresta de observação, e ao entrar, viu a mulher que povoara seus sonhos por 10 anos. Natália estava sentada perto da janela, olhando para a lua com uma melancolia que partiu o coração de Daniela em 1000 pedaços. Quando Daniela sussurrou seu nome, Natália não se virou imediatamente, como se estivesse habituada a ouvir vozes de fantasmas em sua solidão. O reencontro foi um mar de lágrimas silenciosas e abraços desesperados, enquanto Natália contava em frases truncadas como Sérgio a convencera de que Daniela e Leonor haviam morrido no incêndio da fábrica anos antes. A manipulação fora completa. Rodrigo usava as notícias de sucessos profissionais de Daniela para torturar Natália, dizendo que ela nunca teria a coragem de procurá-la. Daniela explicou a verdade, mostrando as fotos do apartamento e as provas da investigação, sentindo que cada palavra curava uma ferida aberta pela mentira. Elas precisavam sair dali antes da troca de turno, mas o som de passos pesados no corredor indicou que alguém as descobrira. A porta do quarto se abriu bruscamente e a figura que apareceu não foi a de um segurança, mas a de Sérgio, com as roupas chamuscadas e o rosto marcado pelas cicatrizes do incêndio na fábrica. Ele não parecia surpreso em vê-las, mas seus olhos mostravam uma loucura final de quem perdera tudo e não tinha mais nada a esconder. Sérgio disse que se não pudesse ter a vida que Rodrigo prometera, ninguém sairia daquele quarto vivo para contar a história. Ele segurava um dispositivo que Daniela reconheceu como o controle do sistema de ventilação da clínica, ameaçando liberar o gás anestésico em todo o andar se elas não assinassem a renúncia total aos bens de Leonor. A Daniela deu um passo à frente, protegendo a mãe e a avó, e confrontou o pai com a única coisa que ele ainda temia, a verdade sobre a morte de Natália que ele nunca conseguiu concretizar. Ela revelou que Marilda já estava com a polícia na recepção e que cada ameaça de Sérgio estava sendo transmitida ao vivo para o servidor do escritório. Sérgio hesitou por um segundo, o controle tremendo em sua mão, mas antes que pudesse agir, o monitor de Natália começou a emitir um som contínuo de emergência cardíaca. Daniela percebeu com horror que a emoção do reencontro e o estresse do confronto estavam matando sua mãe diante de seus olhos, e que a única pessoa que tinha a chave do gabinete de remédios era o homem que tentava. O som estridente do monitor cardíaco de Natália preencheu o quarto como um grito de socorro metálico, fazendo o tempo parar por um segundo de puro terror. Daniela viu o rosto de sua mãe empalidecer ainda mais, os olhos revirando, enquanto o corpo lutava contra o choque emocional de uma década de mentiras desfeitas em minutos. Sérgio permanecia imóvel, o controle do sistema de ventilação tremendo em sua mão suada. Um homem quebrado pelo próprio egoísmo e pela ganância que agora ameaçava matar a mulher que ele alegara amar. A Daniela não hesitou, avançou contra o próprio pai, com a força de quem não tinha mais nada a perder, desferindo um golpe contra o braço dele que fez o dispositivo voar pelo quarto estéril. O gabinete de remédios de emergência estava trancado, uma caixa de vidro e aço que continha a única chance de sobrevivência para Natália naquele momento crítico. Sérgio, recuperando-se do baque, tentou segurar Daniela pelos ombros, mas a fúria dela era uma tempestade incontrolável que o arremessou contra a parede de equipamentos. Leonor, apesar da idade, agiu com uma agilidade surpreendente, pegando um suporte de soro metálico, quebrando o vidro do armário de medicamentos com um estrondo ensurdecedor. O barulho de estilhaços misturou-se aos bips frenéticos, enquanto Daniela buscava desesperadamente pela ampola de epinefrina que poderia reiniciar o coração de sua mãe. Lá fora, os corredores da clínica psiquiátrica tornaram-se um campo de batalha auditivo, com os gritos de segurança e o som de portas sendo arrombadas pela equipe de Marilda. Sérgio, vendo que o fim de seu império de fraudes estava próximo, tentou fugir pela janela do quarto, mas a altura do quarto andar e as grades reforçadas o mantinham preso em seu próprio inferno. Daniela aplicou a medicação com as mãos trêmulas, mas precisas, observando o peito de Natália subir e descer em um movimento espasmódico e doloroso. Ela segurou a mão da mãe, implorando em sussurros para que ela ficasse, para que elas tivessem a chance de recuperar os 10 anos que lhes foram roubados. O monitor cardíaco começou a mostrar um ritmo mais estável,
Um sinal de vida fraco, mas real, que trouxe uma pequena centelha de esperança para aquele quarto mergulhado no caos. Sérgio caiu de joelhos no chão, cobrindo o rosto com as mãos, murmurando que tudo o que fizera fora para garantir que Natália tivesse o melhor tratamento que o dinheiro poderia comprar. Daniela olhou para ele com um desprezo que nenhuma palavra seria capaz de expressar, percebendo que o melhor tratamento fora apenas uma jaula dourada financiada pelo roubo do patrimônio de Leonor. A polícia e os paramédicos da equipe de Marilda invadiram o quarto segundos depois, imobilizando Sérgio e assumindo os cuidados de emergência com... A Daniela sentiu o alívio pesar em seus ombros como uma armadura de chumbo, enquanto via sua mãe ser colocada em uma maca para ser transferida para um hospital de verdade. Leonor abraçou a neta no corredor, o caderno quadriculado ainda pressionado contra o peito, como um escudo de papel contra a maldade humana. Elas haviam vencido a primeira batalha na clínica, mas a guerra jurídica estava apenas começando, com ramificações que ligavam Rodrigo a figuras muito mais perigosas do que um pai ganancioso. Marilda aproximou-se com o tablet em mãos, mostrando que o incêndio na fábrica não fora um acidente, mas uma tentativa de queima de arquivo ordenada por Rodrigo de dentro da viatura policial. Rodrigo conseguira usar um celular clandestino para dar ordens finais, provando que sua rede de influências no submundo das fraudes ainda estava ativa e perigosa. Daniela percebeu que enquanto Rodrigo estivesse vivo e com acesso a seus contatos, nenhuma delas estaria verdadeiramente segura no apartamento do centro. Sérgio foi levado sob custódia, mas suas palavras finais sobre um acordo de cavalheiros com Rodrigo fizeram Daniela perceber que havia um documento secreto que ainda não fora descoberto. Esse documento, segundo Sérgio, era a prova final que incriminava não apenas os dois, mas os investidores fantasmas que Marilda tanto tentava identificar. O traslado para o Hospital Central foi feito sob escolta armada, com Daniela e Leonor vigiando Natália em cada segundo do trajeto pelas ruas escuras. Ao chegarem na unidade na terapia intensiva, Daniela sentiu que finalmente poderia baixar a guarda por alguns instantes, mas o telefone de Rodrigo em seu bolso voltou a vibrar. Era uma mensagem de vídeo, mas desta vez o cenário não era um hospital, era o escritório de advocacia de Daniela, ou o que sobrara dele após a destruição. No centro da sala vandalizada, uma figura encapuzada segurava um galão de combustível sobre os arquivos de backup que Daniela acreditava estarem seguros com Irene. A Daniela percebeu com horror que Irene não era apenas uma espiã, mas uma peça-chave que Rodrigo mantinha como garantia caso tudo o mais falhasse miseravelmente. A mensagem de Rodrigo, gravada anteriormente, dizia que se ele não pudesse ter o futuro, ele apagaria o passado e o presente de Daniela com um único fósforo. Daniela olhou para o monitor de Natália, depois para Leonor, e soube que precisava tomar uma decisão que colocaria sua própria vida em risco para salvar as provas. Ela deixou Leonor sob a proteção dos homens de Marilda e saiu do hospital em disparada, dirigindo em direção ao seu escritório com uma determinação que beirava a imprudência. As ruas de São Paulo pareciam um borrão de luzes e sombras, enquanto Daniela corria contra o tempo para impedir que seu legado profissional fosse transformado em cinzas. Ao chegar no prédio comercial, ela viu fumaça saindo pelas janelas do seu andar, um sinal de que o fogo já havia sido iniciado por Irene ou por um cúmplice. Ela subiu as escadas ignorando os avisos de segurança do edifício, sentindo o calor aumentar a cada degrau que subia em direção ao seu destino. Quando abriu a porta do escritório, as chamas já lambiam as paredes e no centro do fogo ela viu a agenda de Irene caída no chão, mas a figura encapuzada já havia desaparecido. A Daniela avançou para pegar a agenda, mas o teto de gesso, enfraquecido pelo calor e pela destruição prévia, começou a desabar sobre ela com um estrondo de destruição total. Ela se jogou para baixo de sua mesa de trabalho, a mesma mesa onde encontrara o microfone escondido, buscando o último refúgio possível contra as vigas em chamas. Presa entre os escombros e o fogo, Daniela sentiu o ar se tornar irrespirável e a consciência começar a falhar devido à fumaça tóxica que preenchia o ambiente. Foi então que ela viu, através das chamas, uma mão estendida vindo de uma abertura que ela não notara antes na parede lateral do seu gabinete jurídico.
A fumaça tóxica invadia os pulmões de Daniela, transformando cada tentativa de respirar em uma agonia ardente que nublava sua visão e enfraquecia seus sentidos. Debaixo da mesa de trabalho, ela viu a mão estendida através da abertura na parede, uma mão firme que contrastava com o caos de labaredas que consumia seu escritório. Ela se lançou para a frente, ignorando a dor nos joelhos e o calor que derretia o plástico ao seu redor, e sentiu o aperto de aço puxá-la para fora do inferno. Ao cruzar a abertura, ela caiu tossindo em um corredor de serviço oculto, deparando-se com o rosto suado e determinado de Irene, a colega, que Daniela acreditava ser uma espiã irrecuperável de Rodrigo. Estava com as roupas chamuscadas e segurava uma máscara de oxigênio reserva. Irene não estava ali para terminar o serviço de destruição, mas em um ato desesperado de redenção tardia, após perceber que Rodrigo pretendia eliminá-la também. Elas correram pelas escadas de emergência enquanto o sistema de sprinklers finalmente era ativado, lançando uma chuva fria que misturava cinzas e esperança no ar pesado. Irene confessou, entre soluços e tosses, que Rodrigo a chantageava com fotos e dívidas, mas que o incêndio fora a gota d'água para sua consciência. Ao chegarem na rua, Daniela desabou no asfalto molhado, sentindo a chuva de São Paulo lavar a fuligem de seu rosto enquanto as sirenes dos bombeiros preenchiam a noite. Irene entregou-lhe uma pasta de couro impermeável que conseguira resgatar antes de atear o fogo parcial sob ordens de Rodrigo. Dentro da pasta não estavam apenas os backups do escritório, mas os documentos originais da construtora de Rodrigo que comprovavam o desvio de verbas públicas. Daniela percebeu que Irene guardara as provas mais pesadas como um seguro de vida, sabendo que Rodrigo nunca deixaria pontas soltas em seu rastro de destruição. A Daniela sentiu uma clareza absoluta surgir em meio ao cansaço extremo. Ela tinha agora todas as peças para destruir não apenas Rodrigo, mas toda a rede de investidores fantasmas. Ela ligou para Adra, Marilda, que a instruiu a ir imediatamente para uma casa segura mantida pela empresa de segurança privada. Leonor e Natália já estavam lá, sob proteção máxima, enquanto a polícia cercava os últimos esconderijos dos cúmplices de Rodrigo. O reencontro com Natália, agora consciente e estável, deu a Daniela a força necessária para enfrentar as últimas horas daquela guerra geracional por justiça e patrimônio. Na casa segura, Daniela, Marilda e Teresa passaram a madrugada cruzando os dados da agenda de Irene com os documentos da construtora. Elas descobriram que o investidor fantasma principal era, na verdade, um ex-sócio de Pedro, o avô de Daniela, que guardava rancor pela honestidade mas como uma vingança póstuma contra a família. Cada detalhe da sedução de Rodrigo e da manipulação de Sérgio fora orquestrado por uma mente que conhecia os segredos mais íntimos de Leonor e Pedro. A Daniela redigiu a petição final, uma obra-prima jurídica que unia fraude financeira, sequestro qualificado, tentativa de homicídio e extorsão em um único dossiê imbatível. Ela anexou a gravação de 43 minutos de Leonor, os laudos falsos de Sérgio e as confissões detalhadas que Irene prestara por escrito naquela madrugada. O sol começava a nascer sobre o horizonte de concreto da cidade quando Daniela fechou o arquivo, sentindo que o peso de 6 anos de mentiras finalmente estava sendo transferido para os ombros dos culpados. Ela olhou para o broche de peônias de sua mãe, brilhando sobre a mesa, e soube que a honra de Natália e Pedro seria restaurada. Rodrigo, ainda sob custódia, tentava negociar uma delação premiada, sem saber que sua própria aliada o entregara com provas físicas irrefutáveis de cada crime cometido. Sérgio permanecia em silêncio absoluto em sua cela, uma figura patética que servira de instrumento para a destruição da própria remanescentes e a ordem de bloqueio total de bens de todos os envolvidos. O apartamento de Leonor estava, por fim, legalmente protegido contra qualquer investida futura de terceiros mal-intencionados. Daniela foi até o quarto onde Natália e Leonor descansavam, vendo as duas gerações unidas novamente pelo destino e pela coragem que os homens de suas vidas tentaram esmagar. Ela sentiu que sua carreira como assistente jurídica em um escritório que pagava mal a preparara para ser a defensora que sua família precisava. A ironia de Rodrigo ter sido derrubado pela técnica jurídica de sua menina de escritório
era o final poético que a justiça exigia. A Daniela sentou-se na poltrona ao lado da cama da mãe, segurando sua mão e permitindo-se, pela primeira vez em semanas, fechar os olhos por alguns minutos de paz genuína. No entanto, o descanso foi interrompido por um telefonema da corregedoria da OAB, solicitando a presença imediata de Daniela para prestar esclarecimentos sobre as fotos vazadas por Rodrigo. Ele tentara sua última cartada de vingança, enviando os documentos confidenciais pouco antes do incêndio, em uma tentativa desesperada de caçar a licença profissional de Daniela. Ela percebeu que, mesmo derrotado, o veneno de Rodrigo ainda circulava nos canais oficiais, ameaçando seu futuro como advogada. Daniela pegou sua pasta, vestiu seu melhor fato e preparou-se para defender sua integridade diante de seus pares, sabendo que a verdade era seu escudo mais resistente. Ao chegar na sede da ordem, Daniela encontrou um grupo de jornalistas na porta, atraídos pelo escândalo que envolvia a elite imobiliária e a fraude médica na clínica psiquiátrica. Ela atravessou a multidão com a cabeça erguida, sentindo que não era mais a vítima, mas a protagonista de uma história de resistência absoluta. Durante a audiência, ela apresentou não apenas sua defesa, mas as provas de que fora vítima de espionagem e coação para proteger seus clientes. Os conselheiros ouviram em silêncio, enquanto Daniela descrevia a rede de traição que tentara usar, lá como bode expiatório para crimes bilionários. A decisão da corregedoria foi unânime em favor de Daniela, reconhecendo seu papel heróico na denúncia de uma quadrilha perigosa que infiltrava o sistema jurídico e médico. Ela saiu da audiência com sua licença intacta e sua reputação fortalecida, sendo recebida por Marilda com uma proposta de sociedade plena no escritório. O pesadelo estava chegando ao fim, mas Daniela sabia que ainda restava um último encontro que precisava acontecer antes de fechar aquele capítulo. Ela solicitou uma visita à cela de Rodrigo, querendo olhar nos olhos do homem que amara para ter a certeza final de que não passava de uma sombra insignificante. Ao entrar na sala de visitas da penitenciária, Daniela viu Rodrigo sentado do outro lado do vidro, despojado de seus ternos caros e de sua arrogância de fachada. Ele tentou falar, mas Daniela apenas colocou o broche de peônias contra o vidro, um símbolo de tudo o que ele tentara roubar e falhara miseravelmente. Rodrigo começou a chorar. Um choro sem dignidade que não pedia perdão, mas lamentava a própria derrota diante da mulher que subestimara. Daniela levantou-se sem dizer uma palavra, pronta para reconstruir sua vida, mas ao chegar na saída do presídio, um oficial de justiça a abordou com um envelope negro que mudaria tudo o que ela acreditava saber sobre o avô Pedro. O envelope negro pesava na mão de Daniela como se contivesse chumbo, um último mistério surgindo no exato momento em que ela acreditava ter alcançado a linha de chegada. Ao abrir o lacre de cera, ela não encontrou uma nova ameaça de Rodrigo, mas uma carta escrita à mão pelo avô Pedro, datada de meses antes de seu falecimento nos anos 90. Pedro, o engenheiro civil visionário, previra que a cobiça humana um dia cercaria o apartamento que ele construíra com tanto esforço para proteger Leonor e Natália. No documento, ele revelava a existência de um fundo de reserva internacional, uma herança ética e financeira destinada apenas à neta, caso ela demonstrasse a coragem de defender a família contra os lobos disfarçados de cordeiros. Daniela leu as palavras do avô com lágrimas nos olhos, sentindo que Pedro, mesmo em silêncio por décadas, estivera guiando seus passos através daquela mesa de pau santo e das paredes estruturais que ele mesmo projetara para serem inabaláveis. O oficial de justiça explicou que o envelope fora mantido em um cofre de segurança máxima, com instruções para ser entregue apenas quando o ciclo de traição de Rodrigo fosse judicialmente encerrado. Com esse recurso, Daniela não apenas garantiu o futuro médico de Natália, mas também a fundação de algo que transformaria sua dor em propósito coletivo. Ela voltou para a casa segura com uma clareza de alma que nenhuma tempestade poderia abalar, pronta para dar o passo final em direção à luz. Os meses seguintes foram de uma reconstrução meticulosa, curando as feridas invisíveis que 6 anos de manipulação deixaram em sua psique. O divórcio judicial foi decretado com uma sentença exemplar,
onde a juíza, com olhos cansados mas satisfeitos, reconheceu a má fé absoluta de Rodrigo e a tentativa de homicídio civil contra Natália. Rodrigo foi condenado a uma pena severa, sem direito à fiança, perdendo cada centavo que tentara extorquir e ficando sozinho com suas dívidas imensas e seu orgulho ferido. Sérgio, o pai que falhara em sua missão básica de proteção, foi condenado como cúmplice, terminando seus dias no interior, esquecido pela história que tentara manipular. Daniela não voltou para aquele pequeno escritório que Rodrigo tanto desprezava. Ela aceitou a sociedade com Adrá, Marilda e fundou sua própria consultoria jurídica especializada na defesa dos direitos dos idosos. O espaço, localizado no piso térreo de um edifício residencial tranquilo, foi pintado com cores quentes e decorado com cortinas que deixavam a luz do sol entrar livremente. Na porta, uma placa de bronze brilhava sob a luz da tarde. Consultoria Jurídica Daniela, Defesa e Dignidade para a Terceira Idade. O passa-palavra entre as idosas do bairro espalhou-se como fogo, e Daniela logo se viu cercada por clientes que viam nela a neta que toda a família precisava ter. Natália recuperou-se plenamente, mudando-se de volta para o apartamento do centro com Leonor, onde as duas passaram a preencher os quartos altos com risos e conversas que foram silenciadas por uma década. A avó Leonor continuava a frequentar a consultoria da neta, sentando-se no sofá macio da recepção com sua caneca de cerâmica e observando Daniela trabalhar com um orgulho profundo e silencioso. Elas regularizaram toda a documentação do imóvel, criando travas jurídicas e alertas digitais que tornavam o apartamento uma fortaleza impenetrável contra novos golpistas. Certa noite, ao encerrar o expediente, Daniela sentou-se na janela de seu novo escritório, exatamente como gostava de fazer, antes de Rodrigo impor suas regras arbitrárias. Ela olhou para o broche de peônias brancas, agora restaurado e brilhando em seu peito, e lembrou-se da noite em que se escondera debaixo da mesa de pau santo. O medo fora substituído pela paz e a traição pela liberdade de respirar fundo, com os pulmões cheios de ar puro e a consciência limpa. Ela percebeu que a mesa do avô Pedro não era apenas um móvel, mas o centro gravitacional de uma família que aprendera a lutar e a vencer através da verdade. Daniela discou o número da avó para avisar que estava chegando para o jantar. Ao ouvir a risada de Leonor do outro lado da linha, ela sentiu que a justiça não era apenas uma sentença escrita no papel, mas o direito de viver uma vida autêntica, sem se esconder de ninguém. Ela fechou a porta da consultoria com chave, caminhou até o carro sob o céu estrelado de São Paulo e sentiu o cheiro da noite, que agora trazia apenas a promessa de novos começos. Com Daniela, estava agora o canal Recanto das Histórias, celebrando o fim de uma jornada de coragem, onde a neta que um dia tremeu debaixo da mesa tornou-se a advogada que protegeu o legado de gerações